parte do nosso arquibancada andrense, falando direto da Padaria Cássia. Padaria Cássia que fica na rua Dom Pedro I, 1385, na Vila Pires. Estamos aqui com o Marrom e com o Ayrton Marques. Para falar agora, vamos falar um pouco agora Vou abrir espaço de novo para o internauta, tá? O João Borg, além da pergunta do regime militar, ele deixou outra pergunta, Marrom. Você hoje é administrador de estádio. Você administra o estádio da Mauaense e tal. Qual é o seu pensamento sobre essas novas arenas? Olha, as novas arenas e as arenas antigas ou os nossos campos de futebol, toda a formação que ela tem através de vistorias de bombeiros e tal, elas têm algumas modificações assim, pouca coisa diferenciadas. Por exemplo, nós temos hoje para 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil. Hoje o que rege muito são o Estatuto do Torcedor. E o Estatuto do Torcedor, para essas grandes arenas, tem que ter lá realmente o seu conforto, o seu banco, a sua cadeira. Nós temos que ter lá cabine de vídeo, monitoramento, para dar o conforto para o torcedor. Além do que a gente, na época da Copa do Mundo, a gente viu os campos de futebol, os gramados assim, como se fossem uns tapetes. Hoje, praticamente uma falta de manutenção, porque para um estádio que foi construído para a Copa, para 40, 45, 60 mil, 70 mil pessoas, você precisa de ter mais ou menos, no mínimo, 100 pessoas para poder cuidar bem do estádio de futebol. A manutenção de limpeza, manutenção de hidráulica, as cadeiras, campo de futebol, vestiários, reparos. E a gente está sentindo que isso aí pouco está acontecendo, a não ser nas grandes arenas como do Corinthians. O próprio Maracanã já está devendo um pouco, mas é muito utilizado, porque lá no Rio de Janeiro praticamente só tem o Maracanã. E a gente vê esses campos do Norte, Nordeste, Brasília, sendo assim, ocupados pelas nossas equipes de outros estados, que ainda pode levar um pouco de lazer para o associado, para aquele pessoal do estado, para poder ser utilizado, porque senão as equipes que são das suas próprias cidades, praticamente já tinha sido utilizado tudo. Então, essas arenas, né, assim, como assim, foi um meio esportivo que teve pela Copa do Mundo. Dá uma cara, dá uma cara um entretenimento, mas agora a gente sabe que na realidade do João Borg, o assunto que ele quis tocar nisso daí, sobre as arenas, sobre o futebol atual, basicamente é isso. O futebol hoje, ele é feito para assistir sentado, ele é feito para que você fique numa cadeira, e a gente estava acostumado no futebol de cimentão, onde não tem lugar marcado, onde a gente chega, a gente assiste onde a gente quiser, onde a gente trepa no alambrado e grita o nome do nosso time. Hoje a gente viu um jogo entre Palmeiras e Corinthians, na Arena Corinthians, onde o torcedor foi comemorar com um jogador do Palmeiras e foi espancado por um policial militar. É basicamente isso, é a diferença. Hoje no Mauaense, hoje no Pedro Benedetti, assim como no Bruno Zé Daniel, a gente não vive muito esse negócio de assistir o jogo sentado. É basicamente isso. Como é que porque no Mauaense hoje, esse modelo de arena não existe. Não, bem colocado. Nessas arenas nossas de menor esportes, ou seja, das nossas cidades, como Mauá, São Caetano, Santo André, São Bernardo, e hoje Diadema também, que é um belo campo de futebol, nós ainda conseguimos fazer com que o torcedor, seja ele, vamos pôr assim, da casa ou adversário, ainda assista o jogo tranquilo, sentado, sem muitos problemas. A gente ainda consegue observar
esses detalhes aí, que praticamente assim, não deixa de ser um grande lazer. Mas na onde nós temos grandes torcidas, grandes movimentações, é impossível de se assistir jogos sentado. É porque, na realidade, a grande discussão hoje na juventude que vai ao estádio, é que o futebol está muito chato. O jovem ele acha tudo muito chato, ele acha tudo muito. Ele quer pular. Ele quer pular e ele não quer pular, ele não pode pular no estádio porque tem uma cadeira feita de acrílico que se ele pular vai quebrar. Então ele quer pular no cimentão mesmo, por isso que a torcida uniformizada ele não quer a cadeira, ele quer o cimentão para poder pular. E basicamente é isso que ele quer saber. Eu acredito que isso aí, todas essas arenas aí, eu acho que o Internacional lá já fez isso. Já, né? Já tirou lá uma parte lá e já deixou lá. Você quer extravasar, pular, você discutiu com a esposa, já brigou com os filhos. Então você vai lá naquele canto lá e fique à vontade. Fique tranquilo. Por quê? Porque nem sempre, por exemplo, todos aqueles que às vezes também têm que extravasar, mas a gente tem os torcedores que gostam de ver uma movimentação técnica, observar um atleta se realmente ele faz uso ao salário que ele tem hoje, se ele está jogando por imposição, por condição. Nós também temos esse torcedor. Então eu acho que hoje, nessas grandes arenas aí, deveria ter sim essa preocupação de tirar lá assim, as cadeiras, recolhe lá e deixe lá a parte da torcida organizada, para que ela se comprometa a fazer o que ela bem entender fazer lá naquela. Mas se deteriorar também, eu acredito que elas teriam que ir lá e arrumar. Não, então, hoje a arena é entretenimento. Hoje você tem que chegar, tem atividade no restaurante, na bebida, na comida. O jovem, às vezes quer ouvir um som, que é uma coisa diferente, né? No campo do Avaí, na ressacada, o Avaí foi um dos que inventou, que colocou a ideia de uma discoteca, uma discoteria no estádio. Acabou o jogo, discoteca. Você tem grupo do Avaí Santo André, ou do São Pedro que eu comprei, né? Acabou, até o Duca estava junto no jogo, né? Foi para a discoteca, né? Isso foi em 97, 98. Né? Mas hoje é entretenimento que vem com uma ideia dos Estados Unidos em 80 para 90 na Europa e vai permanecer. Hoje não adianta, hoje vai permanecer a questão do entretenimento, não é só futebol. Tem que ser atividade antes, né, do futebol e depois do futebol. Então, e com isso vai encarecer, gente. Você vai pagar mais caro, evidentemente. Não tem como, né, evitar isso, como fugir disso. O que a gente sente é de lembrar, né? Pelo menos na época que comecei a frequentar o Bruno Daniel, dos anos 80, aquelas festas onde a Coração Andreense, a Tuda, com aquelas bandeiras, estádio lotado. Realmente, se a gente for comparar nesse lado, né? Só um recado não, só um adendo. Bandeira do mastro só é proibido no estado de São Paulo. Ok? É bonito no Rio de Janeiro. Aqui é assim. Aqui, se você tem um problema, uma briga por causa de bandeira, eles tiram as bandeiras. Se brigou por causa do guarda-chuva, você não pode mais entrar de guarda-chuva no estádio. O cara tá com um rádio novo, não pode mais entrar com um rádio no estádio. Não, vai ser um celular, hein, gente? Daqui a pouco chegou ao absurdo de em Itápolis proibir as pessoas de entrar de chinelo. Isso, o Globo Esporte fez uma matéria, vocês podem procurar na internet. Pessoas andando descalças porque não podiam entrar de chinelo. Porque a alegação da Polícia Militar é que você ia jogar o chinelo então. Mas eu já sofri com isso. Jogo Rio Branco e São Caetano, no CRC, sofremos com um chinelo, pedra de gelo que eles tiravam lá do bar. O rapaz de bar estava jogando o pessoal do Rio Branco. Era complicado, você até concordo que ele disse assim, claro que a gente brincava, manda 41, você só mandou aqui 40, sabe? Mas é uma realidade, realmente. Não adianta tirar nada porque o negócio é bem mais profundo. Eu me lembro naquele jogo do Luiz Pereira tirou a invencibilidade do Zé. Olha, o que a torcida do Palmeiras fez com a gente, eles faziam xixi, ia lá, comprava a cerveja no bar, tomava a cerveja, fazia xixi no copo e mandava o copo para cima da gente, né? Tomava banho de xixi da torcida do Palmeiras naquele jogo. Tem uma história interessante de Capivari. É uma história interessante do Samuel Serpiari em Capivari. Chegou em Capivari, Santo André 2, Capivari 2. A gente foi assistir o Capivari, o time do Santo André, abriu 2-0, deixou o Capivari empatar 2-2 e o seu Serpiari chegou junto com o Luiz Carlos Marques, obviamente chegou
na metade do jogo, né? O Marx ele, né, tem esse defeito. Você vai, não pega carona com o Marx, gente. Você chega na metade do jogo. O Luiz Carlos. Marx, né? Não é Ayrton Marx, é o Luiz Carlos Marx. A família, a família. É, a família. Aí acontece. Ele chegou lá e o Se Você Quer vai ser com o radinho. Aí o guarda não queria deixar ele entrar com o radinho. Aí acho que o Renato, se não me engano, foi o Renato, chegou lá pro guarda e falou assim, mas escuta, por que ele não pode entrar? Porque ele vai jogar no campo. Falou, o velho não consegue jogar o radinho daqui a linha, né? Por isso não vai jogar no campo. Ele está adivinhando, o curso americano está adivinhando o futuro. Que bom. Mas é isso. Então vamos lá. Vamos falar então de jogo. Jogo, futebol, gol, jogada. Dentro de campo. Quando o Marrom pensa em Santo André, ele pensa em quê? Pensa jogando. Dentro de campo jogando? Qual jogo? Gol. Eu fiz assim, de titular, eu fiz 2 jogos para o Santo André e um ficou justo para mim. Primeiro foi o primeiro jogo contra o União Barbarense, no qual nós tínhamos feito a inscrição dos atletas e só sobraram 13. Então teve alguns atletas que, alguns não, muitos deles não puderam jogar. E em cima da hora, falou assim, como é que a gente faz? Aí improvisa o Luiz, improvisa outro aqui, você pode jogar na ponta esquerda? Eu jogo até de goleiro, mas eu jogo. E nesse jogo, o primeiro jogo de 75, nós demos o jogo de 1-0 no Bruno Daniel. Marcou muito pra gente, porque o time da Barbarense, eles tinham um belo do time. Tinha um time muito bom. E com todos os desfalques que nós tivemos, nós conseguimos ganhar esse jogo de 1-0. Todo mundo fala, tem que ganhar em casa, mas depende de quem também. E aí, através dessa formação que foi feita contra o União Barbarense, foi que todos os reservas depois, praticamente, adquiriram a condição de fazer parte do elenco. O que ficou provado? Ficou provado que todos aqueles que tinham jogado tinham condições de fazer as substituições. Então nós não sofremos muito no campeonato, durante o campeonato. Porque saiu o goleiro, saiu o Ronaldo, entrava o Lino. Saiu o Tulica, entrava o Fernandes. Saiu o Vicente, entrava o Furó. Saiu o Celso Monte, entrava o Marrom. Então a gente tinha essa preocupação. Saiu o Flávio, não podia jogar, jogava o Tito. Então a gente tinha uma equipe bem firme, bem composta, bem conjunta. Além do que nós éramos todos amigos. E aí ficavam muito mais em casa, menos em casa e muito mais no clube junto do que praticamente em casa. E nós treinávamos naquela época lá já, que ele queria o Carnão, de 2 períodos também, viu? Então não é só agora também não. A gente treinava de manhã e ia treinar de tarde também, quando precisava. Para ir para treinar na Europa ia ser difícil, né? Na época era um período só, né? Na época era um período só. Como hoje todo mundo fala da Europa, né? Mas hoje, se o atleta não treinar hoje, com certeza ele não vai se sobressair. Nessa época mesmo, não. Hoje, naquela época, o atleta queria ser primeiro jogador do grande clube depois da seleção. E depois pensaram na Europa, né? No internacional, internacional. Justamente. Hoje a molecada com 16, 17 anos já está indo para o velho mundo aí. Só um detalhe, imagina uma discussão que nós até colocamos aí algumas vezes, o jogador inteligente. Parece que a ideia de jogador inteligente no ano passado era muito mais observada. Percebi que tinha muito mais jogador inteligente do que hoje. Né? Hoje tem que ser tático, tem que ser técnico, tem que ser físico e tal, né? Mas cadê o jogador inteligente? Parece que nos anos anteriores a gente via muito mais jogadores inteligentes. Olha, eu acho que hoje, por exemplo, nós vamos na categoria de base hoje. Nós pegamos aí o Santo André, graças a Deus ainda tem todas as suas categorias, com todas as dificuldades que tem, até o sub-20. O feminino ele não emplacou, não deu aquela emplacada, mas a gente ainda tem aí um campeonato feminino, já algumas equipes femininas aí. Mas nós perdemos, na realidade, toda a grande essência da gente ter aquele menino, entre aspas, hoje, antigamente favela, hoje nós falamos da comunidade. Tem bairros que a gente
até fala de alto padrão, que às vezes também não é alto padrão, é de baixo padrão. Mas nós perdemos aquele moleque hoje, independente de não termos mais campos de futebol, a gente perdeu aquele moleque que vai com a chuteirinha debaixo do braço pedir uma oportunidade. Então nós perdemos isso. O que nós temos hoje? Hoje nós temos, para mim, os empresários são aqueles que fizeram o curso e são agentes FIFAs, que cuidam de atletas profissionais, amadores, mas que tenham as suas condições. Não aqueles empresários que o atleta vai lá e consegue arrumar um emprego em qualquer equipe de futebol ganhando um salário mínimo, aí depois o empresário vai lá querendo ganhar o dinheiro do garoto. Então isso para mim não é empresário. Então vocês atletas até, e hoje estão querendo ter uma formação, querendo ter uma condição, prestem bem atenção para quem que vocês estão entregando a carreira de vocês. Para vocês não chorar depois, não passar aquilo que for passado. Sabe uma coisa que eu vejo? Isso é treinador. Correto. Antigamente, indo naquilo que o Ayrton Marques falou agora, você pega, por exemplo, não vou muito longe, você pega o Ricardinho, por exemplo, do Corinthians. Você tem dois centroavantes. Quando a bola vai para o lateral direito, alguém vai marcá-lo. O centroavante se posiciona na área, abre um espaço entre o zagueiro e o lateral que está marcando. Esse espaço aberto, com o toque de bola, você sabe, tá fazendo a movimentação, aí de repente o espaço vai. Sempre, o Ricardinho fez fama no Brasil inteiro, metendo a bola entre o zagueiro central e o lateral, entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. É isso que ele falou. Não falta hoje no jogador. Hoje você vê os técnicos, correria, confundiram velocidade com pressa. Os times têm pressa. Você pega a bola, dá um tapa, dá outro tapa, dá o terceiro tapa na frente, aí você olha e fala, por que agora? O que eu faço com essa bola? Porque você não tem um jogador com essa inteligência tática, fala assim, não, puta, tu puxou aqui, vou mandar o cara entrar na diagonal. Não se faz o treinamento. Se a bola abre para o lateral, ele vai ter que cruzar na área. Hoje nós não temos, hoje está faltando, hoje falta jogadores assim, com criatividades. Hoje, por exemplo, eu estou lá fazendo um trabalho lá no Sub-20, então, antigamente não, até pouco tempo aí, a gente chegava e falava, olha, você joga do quê? Eu jogo de ponta direita, você joga do quê? Zagueiro central, você, quarto zagueiro. Hoje, você vê lá, o que chega para mim lá, já passaram quase 200. Aí você chega lá para mim e fala assim, eu sou atacante. Aí você fala assim, joga pelo lado esquerdo, no mínimo, né? Pelo lado esquerdo ou pelo lado direito? Aí ele pensa e fala, não, eu sou atacante. Então ele tem aquele, então eu não sei se ele olha muito televisão, o que ele faz, mas ele fica olhando assim, ó. E não tem mais aquele meia, como o Ricardinho que você falou, que tem a possibilidade de fazer com inteligência um passe, num vazio, num intermédio, na diagonal. Nós não temos mais isso. Até porque os nossos meios também não fazem mais coisa, eles não vão na área. Não vão na área. Tá falando do Ganso, por acaso? Não vão na área, não entra mais. Alexandre, tá falando do Ganso. Do Ganso, por acaso. O pai da gente falava o quê? A zona do agrião. É verdade. Se não entrar na zona do agrião, não vai fazer gol como? Então a gente entrava na zona do agrião. Então todo mundo fazia gol. Todo mundo tinha a possibilidade de fazer um gol. E automaticamente se tinha aquele que estava determinado lá, que era o centroavante que estava mais perto para fazer, ele fazia. Hoje a gente vê, e eu falo para você, eu vi o jogo Votuporanguense e Taubaté com uma inteligência tática, tentando trocar a bola, perdendo 3-0 da Votuporanguense, cuja única jogada é jogar a bola para o lateral e pôr a bola na área, jogar a bola para o lateral e pôr a bola na área. Você é o futebol britânico, né? Então, você perde toda a qualidade. você perde a criatividade, você não tem muita criatividade. Hoje, outra coisa também que nós temos lá, assim, tínhamos, né, com muita, eu não penso muito. Futebol de resultado. Goleiro muito alto, o back tem que ser alto, o meia tem que ser não sei o quê, o volante tem que ser fortão. Eu acho que os garotos, quem joga, joga. Quem tem criatividade, você tem que
você tem que deixar apresentar. O Bismeier falava sobre essa questão do olheiro, mas ele tinha na cabeça dele que o goleiro tinha que ser alto, tinha que ser alto, né? Laterais com velocidade, mas a gente falava disso aí para os olheiros. A gente vê muita gente falando. A gente vê muita gente falando, o Ayrton Marques está nesse meio há algum tempo. Uma discussão, hoje há uma discussão muito profunda na categoria de base entre o profissional que saiu do banco da universidade e o goleiro. O goleiro acha que o profissional da universidade está acabando com o futebol, mas eu vejo muito goleiro na base que não está sabendo, né? A bola sai para o lateral para cruzar para a área. A gente estava falando do Baroninho, o Baroninho está fazendo um grande trabalho no Santo André, que justamente os times sub-20, que basicamente não estavam dando certo, o Baroninho está jogando de outro jeito. É um outro jeito de jogar. O Baroninho é da antiga, então ele já tem uma fórmula mais eficaz de ou trabalhar com os meias mais na frente, fazer com que os laterais realmente, se fizeram o seu apoio, façam o apoio com condição de servir o atacante para fazer o gol. Eu acho que dá pra assim, é jeito de pensar futebol, né? É o jeito de pensar futebol. Porque dá para os dois trabalharem juntos. Dá, com certeza, dá. Isso é fato. Você trabalha tanto com a criatividade quanto com a força. Mas o mestre que vai passar, que é o treinador, o técnico de futebol ou o assistente técnico, ele tem que passar essa informação correta. Porque às vezes, se ele não tiver conhecimento, a informação que ele passa, e que eu tenho visto aí em alguns, é a informação do computador. Ele fica lá no computador, então ele passa e o ser humano não é computador, né? Ele é ser humano. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Porque hoje a gente vê, por exemplo, tá aí os times grandes que não deixam ninguém a gente mentir, ou então, por exemplo, você pega. Hoje você tem o time da Mauaense, que corrija se eu estiver errado, com a base do São Caetano, sendo profissionalizada, centroavantes que não sabem cabecear. Não sabe chutar. Domina uma bola, não sabe. Você entendeu? Aí você fala assim, não, mas o campo não precisa mais dominar uma bola, né? É duro. A gente tem isso lá, Eu falo Mauaense porque a Mauaense pegou o São Caetano e profissionalizou uma vez. Apesar dos meninos serem voluntariosos, tudo, ainda tem os defeitos ainda. Né? E muitos dos defeitos, às vezes, praticamente não é nem dele, assim, ele até tem virtude. Tem. Mas a danada da televisão, com a informação futebolística, é o que passa as coisas erradas. Então eles acham que tudo que eles olham na televisão, eles possam fazer aqui, no campo de jogo, num outro campeonato, na segunda divisão. Lá tem a mídia, tem a imprensa, um protocolo muito mais forte. Aqui nós temos que ter a vontade para a gente poder fazer com carinho, né? Então a gente não tem isso. Nós temos só a condição de eles fazerem errado e a gente poder acertar para que eles tenham uma progressão e a gente também tenha as nossas vitórias. Então isso que é o importante para a gente. Que esses meninos da base do Santo André, todas as categorias da Mauaense e mesmo alguns profissionais, fica semelhando lá na televisão, porque lá já são craques formados, financeiramente, é outra realidade. A coisa aqui é totalmente diferente. Vocês estão falando de tática aí, eu fico só olhando porque o negócio não é tática, técnica, é história. E até o Ayrton Marques falou do Ganso aqui, vou aproveitar, vou perguntar uma coisa, que na final de 2010, eu vi naquela final e depois eu sempre fiquei com isso na cabeça. Eu lembro muito bem do Dorival, levantou a plaquinha lá, o Ganso vai sair, o Ganso não vou sair. Depois eu falei, olha, o moleque se queimou. Se queimou o Dorival. E ele só não se queimou porque aquela bola do Rodriguinho no final bateu na trave. Porque se o Santo André faz o gol e ganha o título, hoje o Ganso estaria queimado. E aconteceu o contrário, né? O Dorival que se queimou, né? Vem cá, eu vou falar uma coisa pra você. Tipo, Pacau tira um cara, o cara fala, não vou sair. Rapaz do céu. Ele não pega nem no colarinho. Não pegava nem no colarinho. Falava grosso, né? Pode sair. E sai
quieto. Grosso assim, então era muito legal, né? A forma do que a gente conhecia. Mão pesada, pé pesado. Eu via, tinha um bar ali perto, eu não me lembro de quem que era. Ali perto do Bruno, no portão de cima, que nós só tinha arquibancada de cima. É o Bar do Neto. Nossa, Bar do Neto. Bar do Neto. E aí nós tínhamos o Mãozinha, que era o nosso diretor, né? Financeiro. A gente tinha lá o cara, futebol, o seu Vigante e tal. E ele precisava de um dinheiro. Entendeu? Né? Um dinheiro. Ah, vai lá no bar lá que você pega lá. Rapaz do céu. Chegou lá e o homem não tinha o dinheiro. Ele segurou assim na cabeça, só suspendeu e desceu. Na hora saiu o dinheiro. Esse é nosso amigo, esse é nosso grande. Então, aqui fica homenagem dos Amaranautas para o time de 75. Ronaldo, Roberto, Flávio, Flavião, Rodolfo e Luiz Augusto. Flavião, irmão do Titão. Fernando, Souza, Celso Mota, Fulica, Vicente Roma. Timaço que contava também com o Marrom, entrando sempre no lugar do Celso Mota. A gente inclui no elenco o Lincoln, o goleiro reserva do Ronaldo, o Tito, o Luizinho Maia, o Marrom, o Tanaka, Natan, Valêncio, o Simeão, nós tínhamos o Muró, Fernandes, Luiz Gaúcho. A gente era uma família, hein? Homenagem para esse time campeão. Grande comandante Sorélio, né? Sebastião Lapola, hoje ainda está com a gente, Miguel de Oliveira, nosso massagista que está por aí. Né? Está por aí, nós já conversamos com ele, nós estamos marcando a data para ele vir bater um papo com a gente também. É isso, o Dedé, hoje nós temos o Beliri, que hoje está na Água Santa, também trabalhava com a gente, o finado trabalhava aqui, faleceu que trabalha na rouparia, o Screw, tudo gente mais ou menos dessa época nossa aí, que trabalhava ali junto com a gente ali, fazia de tudo ali, com suas dificuldades também, às vezes com as nossas alegrias, mas nós não podemos esquecer não. E se a gente esqueceu também de alguém que releve a gente e faça parte desse grupo aqui que a gente. E a gente vê, é o Romulo, a gente, esse time tem valor. E sempre, quando a gente fala do Santo André da década de 70, a gente fala da Várzea. O Santo André se afastou da Várzea por questões profissionais, e a Várzea de Santo André está aí forte, firme hoje, todas as dificuldades. E o time perdeu um pouco da identidade. Eu acho que se eu pudesse fazer um apelo nesse time que parou de jogar, é realmente voltar às origens, tá? O Santo André precisa voltar às origens. A origem desse time é a Várzea, são as casas populares, né? É o Ouro Verde, não é isso? É o Ouro Verde, são as casas populares, Vila Alice, essa é a essência do futebol em Santo André, essa é a essência do andrense. Hoje a gente está pensando no que levou o time a fazer 21 jogos apenas em 2015, que é uma das maiores vergonhas que eu posso ter desde 1967. Mas enfim, se eu puder falar alguma coisa, gente, volta às suas origens. Volta às suas origens, olha para a Várzea. Estamos aí numa briga que dizem que não tem, mas existe entre a Várzea e o Esporte Clube Santo André. Eu acho que não é hora de brigar, tá, gente? Eu acho que é hora de trabalhar junto. Quando o Esporte Clube Santo André entra, ele entra no sonho do seu fundador, do seu Vigan. Ele entra em campo levando o nome da cidade, levando o mascote da cidade, levando o brasão da cidade.
É um time feito para representar o Esporte Clube de Santo André no profissionalismo. Então, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho às origens. Exatamente. Esse conflito entre a várzea e o profissional passa pela política, infelizmente. Eu sei casos que, né, não deveria ter esses atritos aí, essas coisas da política e da parte política dentro da prefeitura, né, e também dentro do clube. Mas é uma coisa que tem que se pensar dos dois lados. E lembrando, né, que o futebol é negócio, mas lembrando também que o futebol tem goleiro, tem zagueiro, tem artilheiro. É a história do Santo André. Então, terminando aqui o nosso arquibancada andreense, agradecendo a participação brilhante do Ayrton Marques. Obrigado, Ayrton Marques, obrigado pela... Ele veio aqui para visitar o Marrom, eu falei, não, você vai ficar, vai falar com a gente. Obrigado pela presença hoje. Mais uma vez, obrigado, um forte abraço a você, ao torcedor aí do Santo André, da arquibancada andreense. Estamos juntos, sempre juntos. E aí, muito obrigado também ao Alexandre Bachega para se despedir do pessoal. Eu tenho que me despedir aqui agradecendo ao Marrom por ter... por entender os problemas técnicos que a gente teve na primeira gravação, né? E mais uma vez a brilhantar aqui, contar tanta história. E a gente antes do programa, batendo papo, tem muitas outras histórias ainda, né, Marrom? Com certeza. Olha, a história viva do Santo André que a gente esteve conversando aqui e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado mesmo. Eu tenho que agradecer a Bancada Andreense, a vocês, por ter esse programa aqui e procurar divulgar o nome do Esporte Clube de Santo André, o nome da torcida, o nome do todo, né, no geral, procurando contar essas histórias gostosas que hoje a gente ainda está por aqui, vivo para poder contar. Não precisa nem de fazer o convite, que praticamente a gente já faz parte, né, da mesa, dos amigos que a gente tem. Vamos entrar em contato com outros amigos nossos que também passaram pelo Esporte Clube de Santo André, para vir aqui também contar as suas histórias, fazer parte dessa família aqui. E todas as vezes que a gente puder estar presente aqui, não precisa ser, talvez, até nem para participar, mas estar presente aqui para batermos o papo, contar as nossas histórias, pode ficar tranquilo que eu estarei aqui presente. E só deixando mais um detalhe, né? Que o Jobel, nosso amigo Jobel, também está lá no Mauaense também, está convidado a participar com a gente, né? E dizer que da mesma maneira que a gente torceu muito pelo Adalto, né? Pelo Atibaia conseguiu acesso por tudo aquilo que o Adalto fez pela gente, nós estamos torcendo também pelo Mauaense. Aonde tem um andreense, tem uma torcida, pelo menos minha. Agora estão jogando, por exemplo, que a gente está vendo aqui na televisão, Palmeiras e Palmeiras e Asa de Arapiraca. Se o nosso amigo Vitor Hugo estiver jogando, estarei torcendo. Vitor Hugo, base andreense, merece meu respeito, merece sempre a minha menção. Adalto, Ricardo Goulart, que está brilhando, artilheiro do time chinês, que o Ricardo não consigo falar o nome do time chinês dele, Michael Leite, sempre tem o meu respeito e a minha referência em todas as minhas tribunas da internet. Onde tiver o andreense, eu estou torcendo. É isso aí, gente. Arquibancada andreense, direto da Padaria Cássia na Dom Pedro I, 1385, na Vila Pires. Estamos terminando aqui os nossos trabalhos, os trabalhos técnicos de Wilson Crica, com a produção de Maurício Losnica, com a participação na divulgação da Mariana Arruda. A gente se despede para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Marcelo Belotti e Alexandre Bachega agradecendo muito a audiência de vocês. Vamos para o próximo programa, então. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui com mais um Arquibancada Andreense. Obrigado. Tchau, tchau.